could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna... Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo pra vocês, que espero muito que vocês gostem. É um vídeo que eu tava querendo trazer aqui pra vocês há muito tempo, porém, ainda eu acho que não tinha chegado a hora certa de eu trazer. Então, agora, eu irei trazer esse vídeo aqui pra vocês, que é sobre o meu testemunho do meu namoro até aqui ao casamento. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que me seguem, que ainda não casaram, que é noivinha e que tem esse planejamento de casar um dia. Então eu espero que com esse vídeo eu possa te ajudar. E ignorem esse som de ventilador, porque aqui tá muito quente, tá 30 e lá vai fumaça de graus aqui. Eu já tentei gravar o início desse vídeo, mas tava muito calor, tive que prender o cabelo, então por isso que meu cabelo tá preso aqui, né? Não tá mil maravilha, mas meu cabelo hoje não vai ser o intuito do vídeo, né? Bem, eu irei começar contando um pouquinho do trecho do namoro, aí depois eu conto um pouquinho do trecho do noivado e até chegar aqui. Bem, pra quem não sabe, eu me casei aos 16 anos, sim, bem novinha, né? Mas não me arrependo nem um pouco. Bem, quando a gente se conheceu, a gente ficou conversando um tempo e depois de um tempo, meu esposo, que no tempo não era nada meu, conversou comigo e me pediu em namoro. A gente orou alguns dias, mas no dia que ele foi me pedir namoro, ele falou a seguinte frase: a gente não está namorando pra ver se vai dar certo, a gente está namorando já pra dar certo. E outra coisa também que ele falou, muito importante, foi tipo, quando você estipula datas, é muito mais fácil pra você seguir em frente a um propósito. Ele falou, quando você completar 16 anos, a gente casa. E foi isso que aconteceu. Bem, então, desde o nosso namoro, a gente já tinha em mente que o nosso namoro não era algo tipo, mesmo sendo muito novos, a gente não tinha aquele pensamento, vamos ficar pra ver se vai dar certo. Não, a gente começou a namorar já com o pensamento de vai dar certo e já tínhamos posso dizer, uma data, né, estipulada pra gente casar. Ele falou assim, que se completar 16 anos a gente casa. Então, no desenrolar do tempo, né, a gente ficou namorando 2 anos e 10 meses. Isso, 2 anos e 10 meses antes da gente casar. E quando eu completei 15 anos, no meu aniversário de 15 anos, a gente noivou. Se eu achar esse vídeo, eu vou deixar aqui passando pra vocês. Mas se eu não achar, eu vou só contar aqui um pouquinho. Mas se eu achar, eu vou procurar muito esse vídeo. Eu espero que eu ainda tenha. Se eu não me engano, eu ainda tenho esse vídeo. Eu deixo aqui pra vocês. Mas se eu não achar, vocês já sabem. Se eu não colocar aqui, você sabe que foi porque eu não achei. Mas quando eu completei 15 anos, a gente noivou. E quando a gente noivou, faltava praticamente 1 ano e alguns dias pra gente casar. Porque quando eu noivei com 15. Então, quando foi com 16 anos e uns 2 meses, a gente casou. Quando eu fiz 16 anos e 2 meses, a gente casou. Bem, então, como lá em Milagres é muito ruim pra você encontrar, assim, oportunidade de emprego, ele não tinha conseguido nenhum emprego lá. Era mais, tipo, alguns bicos que ele conseguia fazer por lá. E nessa etapa, até mais ou menos uns 1 ano e algum tempo da gente casar, ele não tinha conseguido emprego nenhum lá. Então, ele sempre, tipo, quando ele achava algum serviço de garçom, ou de ajudante de pedreiro, ou coisa do tipo, ele sempre ia. Então, lá era bem difícil para achar emprego. E quando foi, se eu não me engano, em setembro de 2018, setembro de 2018, ele tinha colocado vários currículos aqui em Salvador e lá em Milagres. Como os pais dele já tinham uma casa aqui em Salvador, se ele conseguisse um emprego, daria para ele ficando aqui, que não seria muito gasto. Então, quando foi em setembro, uma empresa daqui chamou ele, um posto de combustível, para ele trabalhar. Porém, nesse tempo, a gente foi juntando algum dinheiro, né, pra gente poder casar. Como a gente já tinha um plano de quando eu fizesse 16 anos a gente casar, então a gente falou, em junho ou julho no máximo a gente casa. Então a gente teve mais ou menos o período de setembro até
julho pra gente poder juntar. Só que é o que acontece. Quando foi em novembro para dezembro, ele acabou sendo demitido. A empresa estava no processo, tirando algumas pessoas, então ele acabou sendo demitido nessa fase. E aí, para achar outro emprego, aí que estava a dificuldade. Porque lá em Milagres não achava, ele voltou para Milagres novamente, mas ele sempre ficava vindo me ver nesse percurso, porque os pais dele também moravam lá em Milagres, então ele sempre vinha me ver. Aí quando foi nesse período que ele ficou desempregado, ele ficou trabalhando com o pai dele, então ele ficava indo e voltando para Salvador, porque o pai dele também trabalha aqui em Salvador, então ele ficava vindo e indo com o pai dele para lá para Milagres. Quando foi em fevereiro, ele conseguiu um emprego que foi de telemarketing, então ele falou, nesse mesmo dia que ele entrou, acho que depois dos 3 dias que ele entrou na empresa, ele falou, a gente não tava mais com planos de casar em junho nem julho, porque, tipo, como é que a gente iria conseguir juntar dinheiro pra casar, pra fazer a festa, pra comprar móveis, se a gente ainda não tinha nada? Então eu falei, não vai dar pra gente casar mais em junho, só no final do ano de 2019. Então a gente já tinha acabado todas as nossas expectativas pra casar em junho, porque como ele estava desempregado e eu também não trabalhava, não tinha como a gente juntar dinheiro pra comprar móveis e nem fazer a nossa festa que a gente queria. Porque sempre tivemos em mente em fazer a nossa festa de casamento. Sempre eu sonhei com isso e ele também. Então, quando foi em fevereiro que ele entrou na Atento, em uma empresa de telemarketing, ele pegou e falou, amor, vamos nos casar no meio do ano. Gente, na hora eu falei, tipo, eu não acreditei. Eu falei, como que a gente... Fiz igual aquele povo de pequena fé. Eu não acreditei. Eu falei, como que a gente vai conseguir casar em 4 meses pra comprar móveis, pra fazer a festa? É impossível. Só que ele falou, vamos conseguir sim. A gente chorou bastante, falamos com os nossos pais também. Os nossos pais sempre foram nos apoiar muito em relação ao nosso relacionamento. Então, a gente começou a orar e tal. E eu também sempre fui aquela pessoa que o que eu queria, eu corria atrás pra fazer. Então, tipo, eu desde bem novinha, assim, eu gostava de fazer alguma coisa pra mim ganhar meu próprio dinheiro. Então, já fiz coisinhas de cabelo pra vender, algumas coisas de Micheline também, trufas. Eu fazia muita trufa pra me vender na minha escola, tanto que quando eu saí da minha escola, que eu vim pra cá, o povo ficou com saudade. Então, nesse período que a gente começou a namorar, eu já comecei a juntar coisinhas pra gente casar, como vasilhas, garrafa térmica, copos, essas coisas tudo. Então, desde que a gente começou a namorar até a gente casar, eu tinha juntado já bastante coisas, essas coisas assim pequenas, mas móveis a gente não tinha ainda, só essas coisas pequenas, panelas, meu avô me deu de casamento, e outras coisas. E quando eu completei 16 anos, que eu falei, quem quiser me dar qualquer coisa de presente, me dê coisa de casa. Então, no meu aniversário de 16 anos, tudo que eu ganhei foi de coisa de casa. Então, praticamente as coisas pequenas que faltava, a gente ganhou tudo nos meus 16 anos. Eu não fiz chá de panela, só nos meus 16 anos mesmo, que eu ganhei algumas coisas, então já praticamente completou. Então, nessa etapa aí de coisas pequenas, já estava praticamente tudo ok, só foram algumas coisas pequenininhas que quando a gente chegou aqui a gente comprou. Mas, então, a gente ficou, né, juntando nesse tempo. Quando foi em maio, que faltava praticamente 2 meses para o casamento, uma outra empresa que ele trabalhou de jovem aprendiz quando ele tinha uns 15 anos, chamou ele para poder ele trabalhar lá novamente. Então, aí foi melhor, porque lá tinha a oportunidade de você conseguir ganhar mais. Então, ele pegou e foi para essa outra empresa em maio. Então aí a gente conseguiu juntar mais dinheiro pro casamento. Só que até em maio, a gente ia casar em julho, a gente não tinha nada de móveis. A gente só tava nos planos da festa. A gente falou, a gente vai comprar não vamos nos preocupar agora com móveis. Vamos preocupar primeiro com a festa que a gente queria fazer, porque os móveis a gente poderia comprar depois e conseguir da mesma forma. Já a festa, se passasse, a gente não ia poder fazer mais. Então, a gente sempre teve isso em mente, mas mesmo a gente não pensando diretamente assim nos móveis, logo no começo, a gente sempre quis morar já no nosso canto. A gente sempre falou que quando a gente casasse, a gente queria morar na nossa casa. Tipo, uma independência, né? Até porque a gente casou, quem casa quer casa. Então, faltando um mês mais ou menos
há um mês, há quase 2 meses pra gente casar, no período de junho. Ele tinha alugado uma casa aqui em Salvador, só que precisava passar por algumas reformas. Então ele e o pai foi reformando essa casa nesse período. Eu acho que eles demoraram uns 15 dias para reformar, deixou bem bonitinha. Só que de móveis a gente ainda não tinha nada. Quando foi na festa, eu já tava, tipo assim, preocupada. Gente, porque a gente não tinha conseguido juntar assim tanto dinheiro. Até porque ele ficava sempre indo e voltando e era muito gasto com ônibus. E nossos pais nos ajudaram muito, 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 muito mesmo. Então, a nossa festa de casamento, eu pensei que ia ser algo muito simples, muito simples. Eu até falei, vai ser algo bem simples mesmo. Tanto que eu não contratei ninguém para decorar a igreja, a gente mesmo que arrumou. E nessa arrumação da igreja, algumas pessoas ajudaram a gente. Eu sou muito grata mesmo a essas pessoas que nos ajudaram. O pastor, a mulher dele, da igreja que a gente casou. Teve uma vizinha minha também lá que nos ajudou muito, muito, muito mesmo. E minha sogra, minhas cunhadas, e em modo em geral, muitas pessoas nos ajudou no dia lá da arrumação. E sério, gente, sou muito grata a cada um de vocês. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, nos ajudou muito. Então, quando foi no dia, faltando uns 10 dias pro casamento mais ou menos, eu falei com uma moça pra poder alugar algumas coisas pra eu mesmo no dia do casamento arrumar mais algumas pessoas. Porém, Deus é tão maravilhoso que uma vizinha minha, ela falou bem assim, minha filha casou e ela contratou uma moça pra arrumar o casamento dela e ficou bem baratinho. Aí ela perguntou, quanto você vai pagar só pra pegar as coisas e você mesmo arrumar? Falei, o valor X. Aí ela pegou e falou bem assim, eu acho que ainda ela cobra esse valor e ela já arruma e já leva tudo e traz. Aí eu falei com essa moça, né? Aí ficou praticamente o mesmo valor das coisas que eu alugar e ela mesma já foi arrumar tudinho lá no lugar. Então não precisei me preocupar com decoração do refeitório, porque a gente casou na igreja e teve refeitório em outro lugar. Então, na parte do refeitório, ficou a coisa mais linda. E a igreja também. Na igreja, no dia, a gente foi arrumar uma cesta. E pra vocês terem ideia, eu falei, gente, não vai dar certo, porque as flores que a gente tinha comprado tinham ficado muito pequenininhas. Então eu falei, não vai dar certo. Aí a gente deixou na sexta, não arrumou nada. E no sábado que a gente foi arrumar de manhã. Na verdade, eu de manhã não fui arrumar nada, né? Porque eu tive que fazer minha unha, cabelo, essas coisas. Então só quem arrumou essas partes lá foi meu esposo, mais o pessoal que tava na arrumação que se dispuseram a ajudar a gente. E na parte do refeitório, a moça que ia arrumar lá, né, ela arrumou tudo bem bonitinho, gente, ficou tão caprichado, mas eu nunca imaginei que ficaria daquele jeito. Tipo, ela falou, fica valor X pra colocar uma mesa, um tapete, uma cortina, 2 bandejinhas lá e pronto. Mas, gente, sério mesmo, quando eu entrei lá, na hora, eu falei, não acredito. Ela colocou aquele tapete bem grandão, colocou uma mesa assim bem enorme, vários arranjos daqueles de flor, de pérolas. Se eu achar algumas fotos aqui, eu vou deixando pra vocês, passando aqui na tela. Mas ficou a coisa mais linda mesmo. Eu pensei que ia ser algo muito, 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 muito simples, mas ficou algo encantador. Aí teve as partes do Comes e Bebes, que teve uma mulher, que ela é sogra da minha prima. Gente, sério, ela foi uma pessoa maravilhosa, nos ajudou muito, 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 muito mesmo. Ela falou, você compra só os materiais dos salgados que a gente faz aqui. Então, só aí já foi uma economia enorme, né? Porque como a gente mesmo fez, ela nos ajudou muito nisso, porque a gente conseguiu economizar bastante. Então, as coisas do salgado a gente não precisou pagar, só os materiais mesmo, que ficou muito abaixo da metade do preço que a gente teria que pagar pra fazer os salgados. E o bolo que a gente pagou pra ela, e o bolo ficou encantador. E então, essa parte aí, a gente já ficou bem tranquilo em relação a isso. Tanto que sobrou tanta comida no final, mas tanta comida, que depois o homem queria dar uma caixa pra gente salgado, pra gente trazer. Só que aí, como a gente ia viajar, não tinha como a gente pegar tanto salgado assim. Então, nessa parte de arrumação, decoração, Deus providenciou tudo, exatamente tudo perfeito, como a gente sempre sonhou. Então ficou tudo muito encantador. E na parte da arrumação, de me arrumar, uma amiga minha me ajudou também. Ela que fez minha maquiagem, ela que fez meu cabelo. Gente, sério, sou muito grata a ela também. Muito obrigada, Roseni, por ter
me arrumado. E eu amei como ela me arrumou, ela me maquiou super bem. E eu tava com medo de falar com outra pessoa pra me maquiar e ficar com o rosto mais branco. Porque de todas as pessoas que eu tinha visto lá que maquiava, ficava assim, então eu fiquei com um pouco de medo. E ela é uma pessoa muito caprichosa, então ela caprichou bastante na maquiagem, ficou muito, muito, muito lindo. E na parte da arrumação também eu não precisei me preocupar em pagar nada, que ela também foi nossa madrinha de casamento. Então nessa parte aí foi super de boa. Então a gente casou e o nosso sogro, quer dizer, meus sogros deram a lua de mel pra gente, então a gente foi pra uma pousada aqui perto de Salvador. Então a gente saiu no sábado e no domingo foi a nossa viagem pra cá, pra Salvador. Aí foi aquele chororê, né? Porque eu nunca tinha ficado 16 anos longe dos meus pais um dia, então foi muito sofrido essa despedida, né? Então, passou o casamento, foi tudo muito maravilhoso, muito maravilhoso. Então, chegou a hora da gente ir pra nossa casa, né? A vida a dois. Só que aí, quando a gente chegou aqui, as coisas já estavam na casa, né? A caixa. E de móveis, a gente não tinha nada. Mas aí a gente entrou na casa, colocou as nossas malas, nossas coisas e fomos pra pousada. Depois de, eu acho que foi 2 ou foi 3 dias, a gente voltou pra casa e aí que ia começar, né? Tipo, a gente não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era uma cama de solteiro, que era dele, né? Com uma caminha daquela de solteiro normal. Então a gente colocou lá pra gente dormir e era a única coisa que a gente tinha de móveis. Meu sogro, ele tinha um forninho daqueles de 2 bocas, então ele deu pra gente. E a gente comprou um bujão, então a gente só tinha uma cama de solteiro e um bujãozinho de 2 bocas. Então, a gente, tipo, não tinha nada de móveis, né? Aí tinha uma pedra de piso grande, bem grande, que a gente colocou em cima de um suporte que tinha lá, a gente fez uma mesinha. Meu sogro deu 2 cadeiras pra gente daquelas de plástico, então a gente forrou e ficou uma mesinha e algumas coisinhas assim. Com o passar do tempo, a gente foi conseguir conquistar nossos móveis, conseguiu comprar a primeira conquista nossa, que foi a geladeira. A gente não tinha geladeira, então eu tinha que colocar tudo na geladeira da minha sogra, porque a casa era bem pertinho. A gente não tinha geladeira, não tinha, assim, os outros móveis, né, mais essenciais. Então a gente começou do zero, mas mesmo assim, gente, se eu disser pra vocês que eu sinto muita falta, tipo assim, da primeira casa, né, porque, tipo, quando você casa, é aquela sua primeira casa, foi ali onde iniciou tudo, né, sua vida de casada. Então eu sinto muita falta. Então a gente comprou nossa geladeira, depois compramos o nosso armário e o nosso fogão. Depois a gente conseguiu comprar a nossa mesa. E minha sogra, ela tinha ganhado o guarda-roupa, então ela deu dela pra gente. Aí depois ela emprestou a rack dela também pra gente. Então praticamente nossa casa já tá praticamente toda mobiliada. Falta algumas coisas ainda, né? Tipo, sofá, a TV mesmo. E uma rack que depois pra gente mesmo. Mas minha sogra emprestou essa dela por tempo indeterminado pra gente. Então Deus nos abençoou muito, gente. Muito, muito mesmo. Nessa trajetória completa, Deus não deixou nada faltar. E Deus é, tipo, muito maravilhoso. E graças a Deus tiveram muitas pessoas que nos ajudaram. Tanto no dia lá do casamento, arrumação, como nos ajudaram muito mesmo. Então, sou muito grata às pessoas. E o principal foco desse vídeo que eu queria deixar pra vocês é: não desistam dos sonhos de vocês. Se vocês têm um sonho de casar, tipo, no religioso, ter uma festa, não desista disso. Lute até você conseguir. Só pare quando você conseguir, né? Porque, tipo, eu não imaginava que em apenas 4 meses Deus iria abrir as portas de uma forma tão maravilhosa que a gente conseguiu fazer nossa festa. Era muito sonho nosso fazer nossa festa. Tanto que a gente ainda pensou, vamos desistir da festa e mobiliar a casa? Só que depois a gente pensou, não, é o nosso sonho, então vamos continuar. A gente continuou, persistiu, conseguimos fazer a nossa festa e conseguimos agora ter praticamente todos os nossos móveis. Mesmo tendo que se apertar um pouquinho, né, por não ter os móveis em algumas coisas essenciais, mas mesmo assim foi tudo maravilhoso, Deus não deixou nada faltar. Então não desistam do sonho de vocês. Se vocês querem algo, lutem pra vocês conquistarem isso. Não desistam mesmo, não desistam. E uma frase muito marcante, que sempre as pessoas falam, e é muito verdade, é que se tem uma coisa que Deus abençoa, é no casamento.
Como é que eu iria pensar que Deus iria fazer isso por nós, né? Pessoas tão merecedoras, mas Deus foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus primeiramente e também todas as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Muito obrigado a vocês, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês sabem, vocês que nos ajudaram, então muito obrigado mesmo. E esse foi o vídeo, gente. Eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque eu sei que tem pessoas aqui que ainda não são casadas e que lutam também, têm esse sonho. E mesmo se não for um sonho de casar, outro sonho, seu sonho em sua casa própria, outros sonhos, profissão, faculdade, não desistam, gente. Persistam sempre que vocês vão conseguir alcançar. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam não perder a sua fé e lutar também. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até a próxima. Tchau!